Olá, fique à vontade, sente-se à mesa, né? Há um tempo que eu não falo isso, né? Pegue seu banquinho aí, sua cadeira, se ajeita, fique à vontade e vamos conversar. Eu quero falar hoje sobre Onésio. Eu já, nos últimos 2 vídeos, falei sobre a carta de a Filemon, né? A carta de Paulo, do apóstolo Paulo a Filemon. Na carta, né, do apóstolo Paulo a Filemon, a gente encontra Onésio. Eu quero que você leia a carta. Se você ainda não leu, leia essa carta. Nós encontramos Onésio. Quem é Onésio? Onésio era o escravo de Filemon, que não estava satisfeito com a sua vida. Não estava satisfeito em ser escravo. Mas hoje eu quero trazer um ponto aqui. Foi o que muito me chamou a atenção. Historicamente, eu aprendi que naquela época, até mesmo, é como eu falo historicamente, porque eu já aprendi sobre isso na escola, né? Ali no ensino fundamental. Acho que hoje falam que é ensino fundamental 2. Aprendi muito que antigamente, anos, né? Muitos anos atrás. Quando a época da escravidão, os escravos, assim como toda a família, eles seguiam a religião dos seus senhores. Eles eram obrigados a seguir, né? Alguns talvez adorassem outros deuses de formas ocultas, escondidas, mas eles eram obrigados a adorar, a servir ao Deus dos seus senhores. Filemon, ele era um senhor e Onésio era o seu escravo. Filemon tinha se convertido. Ele tinha se convertido a Jesus, né, ao cristianismo. Ele passou a ser um servo do Deus vivo. Automaticamente, toda a sua casa, seus escravos, todos aqueles serviriam ao Senhor. Onésio, ele não estava satisfeito com a vida dele, ele não queria mais ser escravo, então ele não estava satisfeito com a sua condição de vida. Ponto que, para mim, é o destaque maior, que eu quero debruçar sobre isso. Eu creio que Onésio não estava satisfeito consigo mesmo. Por mais que ele tinha que seguir a religião do seu Senhor, ele não tinha tido um encontro com Jesus. Ele estava ali obrigado. Muitos têm contato com a religião por conta de terceiros. Pai, mãe, talvez aquele que foi criado pela avó, por conta dos tios, e acaba crescendo no contexto cristão por conta de uma obrigação, como eu acabei de falar. Mas não tenho contato com a religião, com as normas, talvez, regras imposto, porque dentro da comunidade tem que ter ordem, tem que ter decência, então se coloca algumas regras. Mas não tinha contato com o próprio Jesus, que é aquele que transforma, aquele que muda, aquele que realmente pode transformar uma vida. E o que ele faz? Ele quer se libertar, ele quer viver uma liberdade. Só que, como eu falei, ele ainda não sabia que a verdadeira liberdade era Cristo que dá. Porque o que muda a nossa vida, muda o nosso interior, não é o externo, não é geograficamente, não é financeiramente, não são suas conquistas, não são as faculdades, talvez, que você vai fazer. Primeiro precisa mudar é o interior. As demais coisas se acrescentam. Tudo para a plenitude. Nós somos incompletos sem Cristo. Sem Cristo, nós vivemos de uma forma incompleta. Eu não sabia por que eu tinha sido criada, qual era o objetivo, o que Deus esperava de mim, até que eu tive um encontro com Jesus. E fui reconciliada através do sacrifício de Cristo na cruz e passei a ter contato com realmente a minha verdadeira natureza, para aquilo que eu fui gerada para ser. Antes eu vivia o que o mundo dizia, o que o mundo ditava, e a gente vivia aquele vazio e aquela busca por algo que me preenchesse, me desse um sentido de vida, que me mostrasse o que eu tinha que fazer. A gente estava perdido. Quem antes de sermos encontrados, ou se você ainda não foi encontrado, nós ficamos perdidos, somos perdidos dentro de nós mesmos. Só quando temos um contato, uma entrega real com Deus, com o próprio Senhor, que nos encontramos. Por quê?
quem pode me preencher, me explicar quem eu sou e me ensinar como eu devo me comportar, sendo aquele que me criou, aquele que me gerou. E Onésio, ele estava ali satisfeito, o que ele faz? Uma tentativa de liberdade rouba o seu senhor e ele foge de Colosso para Roma, mais ou menos 220 quilômetros de distância. Ele fugiu daquele cenário, mas quando ele chega lá, ele encontra um prisioneiro que se encontrava em cárcere, em casa, porque naquela época o apóstolo Paulo estava preso domiciliarmente. Então, um prisioneiro e um fugitivo se encontram. Um prisioneiro por conta de levar a palavra de Cristo, de fazer aquilo que era correto, que não se irou, que não se revoltou, porque estava preso injustamente, mas continuou fazendo aquilo que foi chamado. Ele encontra Onésio, ele prega o evangelho para Onésio. Ele ajuda Onésio a se encontrar com Deus, a se conectar e aprender para que ele foi gerado. O nome Onésio significa útil, mas antes ele era inútil, porque ele não sabia a utilidade dele. Ele não sabia para que ele tinha sido criado, o que ele foi projetado, o que ele poderia fazer de bom. Então ele só vivia para os próprios vontades, desejos e anseios, a ponto de roubar, de fugir. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, não com a religião, mas com Deus, ele se converte. Aí ele passa a ser uma nova criatura, porque agora ele se encontrou com Deus. O que eu quero, o ponto principal, que às vezes a gente vive em busca de tantas coisas para nos completar, para a gente se sentir livre, para a gente se sentir liberto. A gente foge de lugares, a gente quer se encontrar nesse mundo. Agora tudo faz o que te traz felicidade. Se você só fazer o que te traz felicidade, vai dar ruim. Porque o caminho é ruim. O caminho é de morte. Você vai ficar frustrado. Você vai ficar decepcionado com você mesmo, que você não tem um sentido, não é aquilo que realmente te preenche. Então, quando ele tem esse verdadeiro encontro, que ele passa a entender quem ele é, para quem ele foi gerado, qual a importância dele nessa terra, aí o apóstolo Paulo vai dizer que ele é um servo útil. Antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Então ele começa a ajudar o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar no evangelho, ele começa a fazer a obra. Mas antes de ele fazer a obra, a verdadeira obra aconteceu dentro de Onésio. Como que você me prova que realmente teve uma obra dentro dele? Que o maior foi o que o Senhor fez dentro dele, porque realmente ele se arrependeu do que fez. Ele se arrependeu da vida que estava vendo, porque quando você tem encontro com Deus, não tem como você não se arrepender de tudo de errado que você fez. E ele assumiu o risco de voltar para pedir perdão para o seu Senhor. Ele assumiu o risco de ir lá e reconhecer o seu erro e voltar para o lugar que ele não deveria ter saído, porque ele agiu de forma errada. Mas que eu creio que foi necessário, porque talvez eu ficasse na casa de Filemão ali naquele momento. Eu não estou justificando o erro dele, não. Mas cooperou, vamos dizer assim. O que podia dar errado, Deus ainda pela infinita misericórdia e amor que ele tem por nós, porque a gente faz o erro, não é que Deus está respaldando o nosso erro, mas é porque a graça dele é tão grande, o amor dele é tão grande, que ele ainda usa aquilo ali para nos ajudar, para nos achar. Ele vai em busca de nós. Ele vai sempre, porque ele quer a gente. Ele nos ama. Ele é, o próprio amor. E ele se manifesta em nós através dos seus atos. Ele mostra o quanto ele nos quer e quanto ele está ali ao nosso lado. Talvez se Onésio ficasse ali na casa de Filemão, se dando a oportunidade de conhecer a Deus, só reclamando da vida, reclamando daquilo que estava vendo, se sentindo preso, ele saiu, mudou o cenário, aí encontrou Deus. Ele abriu o coração para conhecer Deus. E quando ele conhece, ele volta para ser útil. Não para fazer talvez um serviço ruim para o seu Senhor. Não para fazer de qualquer jeito, reclamando, murmurando, enfim, se sentindo totalmente injustiçado, mas voltando para ser útil, para ajudar, para agregar, para construir junto. Porque ele tinha passado pela cruz e tinha passado por Cristo. O que você quer me dizer, Verônica? O que eu quero te dizer, talvez você está como Onésio. Não como Onésio que encontrou a Deus, mas como um Onésio que quer liberdade, que quer buscar algo, que está esperando algo para se sentir completo,
Talvez você já vá à igreja, você lê a Bíblia, você ora. Mas você fala, mas precisa algo para me sentir completa aqui dentro, para me sentir vivo, para me sentir bem. Eu preciso buscar algo porque eu ainda não estou preenchido. Como eu falei, talvez você está tendo contato com a religião. Você precisa ter contato com o Senhor. Você precisa buscar Ele não para pedir. Você não precisa buscar Ele para resposta. Se relaciona. Conversa com Ele, fala com Ele no seu dia a dia. Se relaciona. Não tenha esse contato, porque quando a gente tem só o contato com a liturgia de culto, quando a gente tem contato só com já aquilo que você já colocou como, eu preciso fazer meu devocional, minha oração, com as regras que você estabeleceu, com os hábitos que você criou, com a comunidade, o jeito, vamos pro monte, vamos orar, vamos buscar juntos, vamos estar ali. Talvez você está tendo contato com isso não está te preenchendo. Porque você está tendo contato com as coisas que te levam a Deus, mas não com Deus. Você está tendo contato com aquilo que você aprendeu, que você tem que fazer, mas não está tendo contato com o próprio Deus. Então, quando a gente tem contato com o próprio Deus, quando a gente toca nele, sai virtude, sai vida, a gente é preenchido, a gente é transformado, a gente é enchido. Aí, o que a gente sabe é que, realmente, as demais coisas agregam. Sim, a gente está nessa terra, a gente precisa de casa, um carro é muito útil, a gente precisa de dinheiro para comer, para vestir, para beber. A gente precisa, sim, conquistar, a gente precisa dessas coisas dessa terra. Mas a verdadeira liberdade, o verdadeiro preenchimento da tua alma, para que você se sinta bem, para que você se sinta em paz e tenha realmente um conforto, uma alegria, só o Senhor. Só com o contato com Ele verdadeiramente. Só quando você é preenchido por Ele. Então, eu não sei como você se encontra, mas o Espírito Santo sabe. Se você tá com a Monese ainda fugindo, ora e vai pro seu quarto e fala assim, eu só quero te conhecer. Eu só quero conhecer e ter contato com a graça que o Onésio teve. Transformadora que transformou a vida dele. Ao ponto que transforme a minha também. Que eu seja preenchida pelo Senhor. E possa realmente me sentir completa, completo pelo Senhor. A ponto que as demais coisas vão agregar, mas não vai ser a satisfação. Não vai ser aquilo que eu acho que vai me dar vida, que vai me ajudar e que vai me fortalecer. Que vai me fazer, experimentar e viver de todas as outras coisas. Mas que em ti a minha satisfação esteja. Peça esse contato. Peça para que ele te ajude. Tribulações vamos ter, aflições vamos ter, alegria, vamos ter conquista, vamos ter. Tudo isso vamos ter na vida. Mas o que vai ditar como você vai se sentir. Se você ainda vai se sentir perdido, precisando, achando que precisa se encontrar sentido, ou fica na busca dessa adrenalina de alegria. Quando você é completo em Deus, você sabe que vai ter momentos difíceis, mas Ele vai te ajudar. E que é necessário passar por eles. E vai estar tudo bem, porque Ele vai estar com você. Ainda que seja muito dolorido, Ele vai estar com você. Então, peça ao Senhor para ter esse contato que Onésio teve, ao ponto de se transformar, de assumir os riscos, de assumir suas responsabilidades. Mas porque ele já se encontrou. Seja útil dentro daquilo que tu foi gerado para ser, dentro daquilo do propósito de Deus para sua vida. Não sobre aquilo que você quer ser, que você sonhou, ou alguém sonhou por você e projetou na sua vida que você seja. Mas seja útil naquilo que Deus te chamou para ser. E você só vai descobrir aquilo que Ele te chamou para ser, o que Ele te criou, para que Ele te criou, e qual é o seu propósito, estando nele. Então, busque, se encha dele e viva aquilo que Ele te chamou. Eu espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração, te feito refletir, que o Espírito Santo ministre, te ajude, te fortaleça e que você entenda. Nada que eu busque nessa vida vai surtir o efeito que só Cristo surte, que vai preencher aquilo que só o Pai vai preencher na minha vida. Fique com Ele, tenha um dia abençoadíssimo, cheio da presença dEle. Eu te desejo o melhor, então o que eu te desejo é que você fique com o Espírito Santo e tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.